Olá, Brasil, a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e há de abençoar. Esse é o projeto de Deus. É que possamos ser imagens e semelhanças. Deus fez o homem imagem e semelhança dele. O homem, no decorrer dos anos, dos séculos, foi perdendo a semelhança. E continuou sendo imagem, isso aí ninguém pode tirar. A onça pintada, um animal lindo, né? A capivara, o lobo-guará, o urso panda, o elefante, nada disso representa a imagem de Deus. Não, são criaturas de Deus. A imagem de Deus é você, sou eu, somos nós. Mas nós somos feitos imagens e semelhanças. Aliás, a Bíblia explica isso. Os professores, os mestres deste mundo não entendem isso. Eles acham que semelhança tem a ver com o físico, e não tem. Imagem é física, semelhança é caráter, é sentimento, é pensamento. E quando o homem foi feito, ele tinha a imagem, né? E a semelhança no caráter, na fidelidade, na integridade. Quando Deus se refere a Jó, falando com o diabo, ele diz para o diabo assim: não há ninguém na terra semelhante a ele. Fisicamente, todos eram iguais e ainda continuam, né? Os homens se parecem fisicamente. Mas quando Deus fala, porque ninguém há na terra semelhante a ele, será que ele tinha 3 pernas ou 5 braços? Não. É o caráter, a integridade de Jó, a fidelidade de Jó. Então Deus fez o homem assim. E também o investiu de poder, de autoridade. Deus deu ao homem o poder na palavra. Aliás, nós temos exemplos na Bíblia que daria um estudo bíblico assim e acrescentaria muito no nosso entendimento, conhecimento. O exemplo da mulher grega de origem sirofenícia. Ela nem pertencia à igreja de Jesus, ao povo de Deus. Mas porque ela decidiu crer em Jesus e que ele podia mudar a história dela, curando a sua filha, ela proferiu algumas palavras de humildade e de fé. Quando Jesus disse: eu não vou tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela, ao invés de se indignar e falar: que igreja é essa? Que pastor é esse? Que profeta é esse que ofende as ovelhas, que maltrata o seu povo, como fazem hoje na internet? Hoje, se eu disciplinar um bispo publicamente, um obreiro, isso vai para a internet e vira um angu de caroço. Jesus falou: não vou tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagina se tivesse internet naquela época. Aí ele chamou ela de cachorrinha. Aí ela diz assim, ó: sim, Senhor, olha que humildade, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da sua filha, ou seja, você acabou de expulsar o demônio da sua filha. Falou para ela. Foi Jesus que expulsou? Claro que não, tá lá. Jesus falou: você acabou de libertar a sua filha. Por quê? Porque a humildade liberta. Porque a humildade aliada à fé, ela leva você aonde você quer chegar. Isso é para nós, bispos, pastores. A fé e a humildade juntas, ela faz você conquistar, ela faz você... Aliás, a humildade, ela antecipa a honra. Ela é o preparativo para a honra, ela precede a honra. Está escrito, traduzindo, antecipa. Preceder, ela chega antes. Tá? Quando você manifesta a humildade, quando você vive na humildade, e entende a grandeza de Deus, a insignificância do homem,
certamente você vai ser honrado. Certamente você vai ser honrado. Se você for soberbo, prepotente, vaidoso, então você não vai ser honrado. Pelo contrário, a soberba, ela precede a ruína. A soberba, tá? Ela precede a ruína. Olha só. A soberba, ela vem e, seguido a ela, acompanhando a soberba, a arrogância, o orgulho, vem a ruína, a queda. Tá? E a humildade precede a honra. E essa mulher foi honrada. Eu fico imaginando na frente de todos os discípulos, os alunos de Jesus Cristo, e aquela multidão que ia ali, Jesus falando para essa mulher assim, ó. Eu imagino como é que eles ficaram quando Jesus disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Alguns ficaram chocados. Meu Deus, ele falou isso com ela. E outros devem ter bem feito para ela. Ela é grega, tá? Os pais dela eram da Síria, perseguem os hebreus. E ela é grega, ela não tem que se misturar com a gente, não. Ela não é da nossa igreja. Aí Jesus depois fala: podes ir, porque a sua filha foi curada pelas suas palavras. Nenhum deles tinha conseguido uma coisa dessa. Aí todo mundo botando a sua violinha no saco, baixando a sua bolinha, falando: puxa, ela acabou de chegar, já sentou na janela. Jesus falou: vai, porque a sua palavra, por causa, acorda, por causa desta palavra, podes ir, por causa dessa palavra. Então, a palavra, na verdade, ela expressou o sentimento dela. Ela não ficou indignada, bicuda. Chama a atenção de um funcionário aqui. Chama a atenção de um obreiro, de um bispo. O bico fica maior do que o bico de elefante. Elefante tem bico, não é? É tromba, né? Elefante tem bico, não é tromba. É tromba? Obrigado, militar. O bispo, o Marco, conhece esse negócio. É tromba. Minha mãe falava isso pra mim. E essa tromba aí? Ela estava me chamando de elefante, então? A tromba é bem maior que o... Minha mãe zangava comigo, aí eu... Ela falava: e essa tromba aí? Eu vou cortar ela no tapa. Eu falei: meu Deus do céu. É radical na época, né? Hoje tá mais light, né? Então, mas aí... ela disse: sim, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas. Além dela... Mas onde está a fé aí, apóstolo? A fé está no significado das migalhas. Migalhas significam pouca coisa, muito pouca coisa. E ela quis dizer o seguinte: o meu problema, para mim, é grande, é impossível, é grave. Mas uma migalha do seu poder, uma casquinha, aquele farelinho, o seu poder é tão grande que se o Senhor deixar... o poder de Jesus é um pão gigante. Quando você pega um pão, não cai uma casquinha, uma farelinha? Você corta o pão? Foi isso que ela quis dizer. Um farelinho desse pão ou desse poder que o Senhor tem já cura minha filha. Aí Jesus falou: por causa desta palavra, o demônio já saiu da sua filha. Por causa dessa palavra. Quer dizer, não sou eu, não. Não sou eu, não. É quando você expressa o que você sente. Aliás, a boca fala do que está cheio o coração. Tá? Esses dias eu tenho andado um pouco triste neste país, tá? Graças a Deus, eu sou muito feliz com Deus e satisfeito com Ele por ter me feito negro. Não que eu seja maior que branco, pelo contrário, eu não sou nada. Mas tudo que Deus fez em mim me satisfaz. Até porque eu não dependo de cor para ter sucesso, para ser bem sucedido, para conquistar, para vencer as dificuldades. Eu dependo da humildade e da fé. Ou da fé e da humildade. Reconhecer que eu não sou nada, que é a humildade, e ter certeza absoluta que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E como eu sofri a vida inteira com racismo, eu já fui humilhado, eu estava cansado de serviço pesado, trabalhar de servente de pedreiro, eu via uma placa anunciando numa casa de material de construção lá em Juiz de Fora. Eu sempre passava com o meu irmão mais velho lá. Ele passava a comprar prumo, ele era pedreiro, colher de pedreiro, régua, aquele negócio. Aí eu tinha vergonha e medo de perguntar, mas eu via a plaquinha, eu falei assim, se eu voltar, tiver lá a plaquinha, eu vou tentar um emprego lá, vendedor. Aí eu via a plaquinha lá. Parecia que estava maior ainda, né? Admite-se pessoas para vender e tal. Eu olhei, esperei dar uma esvaziada. Falei, vem cá, posso falar com o dono? Não, a filha está aí. Lá em Juiz de Fora já é meio racista, meu povo. Né? Não generalizando, mas o índice de racismo lá é gigante. E eu falei assim para ela, ela falou, pois não, moço, eu falei, eu queria tentar aí uma vaga de vendedor, tal e coisa. Aí eu comecei a fazer propaganda, eu sou um bom vendedor, não sei o quê. Que eu vendia garrafa vazia, ferro velho, né? E vendia salgadinho dos outros, e ganhava comissãozinha. Aí eu vendia meu serviço também, eu pegava uma enxada e vi uma casa bonita de uma madame. Madame, esse capim vai tomar conta, isso aí atrai cascavel, jararaca, escorpião. Ah, é? Falei, você não sabia não? Inclusive tem uns lixos ali, debaixo ele deve ter escorpião. Mas quando você quer, dá qualquer coisa, dá um prato de comida. Aí me dava uma comidinha, me dava um dinheirinho. E eu pedi para ser um vendedor na loja. Ela falou, o senhor não tem o nosso perfil, né? Eu falei, que perfil? O senhor é negro, é preto. Eu falei, mas negro não é gente? Não, é gente, mas nosso perfil aqui, você não percebe, os vendedores? Ó. Pele clara, olhos claros. Eu falei, tá bom. Eu estava namorando a bispa, na Francileia, e fui para a igreja orar. A igreja que eu era obreiro. Aí estava a missionária, a esposa do pastor. Aí quando eu vi a missionária entrando, pensei, puxa, ela pode me abençoar, porque eu estou tão triste. Que eu sou um lixo, agora eu descobri que eu sou um lixo por ser negro. Fiquei traumatizado, né? Aí ela falou, você não trabalha? Aí eu falei, não, eu trabalho, mas no momento eu estou sem trabalho. Eu tentei ali numa loja agora há pouco, mas eu não sou o perfil deles, que eles procuram. Eu queria falar um assunto sério com você, a missionária, a esposa do pastor. Eu falei, bem branquinha, né? Ela que cuidava da igreja. Aí eu falei, não, missionária, eu vi você conversando com uma menina aqui, você está namorando ela? Eu falei, tô namorando ela. Os pais dela consentiram. Pai, mãe. Mas ela é branca. Eu falei, qual é o problema? Você é negro. Eu falei, Jesus, mas tudo hoje? Podia ter sido a prestação, pelo menos, né? Deus estava me colocando à prova. Eu falei, Jesus, eu achei que ela ia me confortar, ué. Por isso que eu sabia de uma coisa, eu vou lá para casa da minha namorada. Ela estava trabalhando na fábrica lá de meias, de cuecas, que ela trabalhava. Novinha, tinha uns 15, 16 anos. Ela trabalhava lá. Vou lá conversar um pouco com ela, acho que é só ela me confortar mesmo, mas cheguei lá, estava a prima na porta. Eu nunca tinha visto, não, ela morava no Rio, era casada, racista na época. Hoje eu acho que não é mais não, porque eu ajudei ela, vocês devem saber disso aí. Né? Perdoei, ajudei. E ajuda ainda. Falou, foi bom você vir. Você vai sair daqui agora e não vai voltar mais. Eu falei, por quê? A senhora é dona... Não. Eu falei, eu já ouvi falar da senhora já. Senhora não, era jovem ainda. Você pode ter feito macumba para namorar minha prima. Você é preto. Jesus, mais uma. Eu falei, para onde eu vou? Para onde eu irei, Senhor? Aí eu ponho num discurso do presidente da República
Isso aí não é nada, não. Isso aí, a vida inteira eu passei por... Todo mundo deve saber que eu já cansei de tirar disquete aqui de Facebook de palavras racistas contra mim e mandar pra polícia. E não deu em nada também, porque isso é palhaçada, isso é hipocrisia. Eu não vou botar tapete para judiciário, para política, não vou botar não. Por quê? Porque eu fui chamado de preto, safado, negro, fedorento e mandei o disquete para a polícia. Cadê que o sujeito foi preso ou punido? Isso é mentira, que é inafiançável, é mentira. Mentira, é hipocrisia. Hipocrisia. Agora vai eu falar alguma coisa? Aí o presidente puniu o ministro dele, isso são palavras dele, tá aí, ó. Tá aí. O presidente, que a maioria negra botou lá, inclusive na Bahia, que são 80% negro, e votou nele, no racista. Racista! Por causa de uma foto numa revista de uma pessoa de boa aparência, branca, e botaram de um negro, faltando dente, até quebrei o meu essa semana, eu agora estou condenado mesmo. Vou correr... Quebrou aqui, ó, eu arranquei. Não, agora acabou. Se for preto, já está no lixo. Se for preto sem dente, pode mandar fuzilar, como disse um governador dele lá na Bahia. Botar na vala. É assim, o Brasil está assim. E a culpa é de quem? É nossa. Ou você não viu ele falando? Ou eu estou inventando? Quer que eu ponha aqui? Ele falou, falei para o ministro, isso é imagem que manda para representar o Brasil? De um homem sem dente e ainda negro, meu irmão. A Vossa Excelência está equivocada. Eu e a bispa já viajamos o mundo. E aonde a gente descia no aeroporto, o pessoal via que é brasileiro e gritava, From Brazil, yes, welcome, I love Pelé. A imagem do Brasil lá fora chama-se Pelé. Até mais queimadinho do que eu. Mais negro como eu. Eu sou descendente de escravo. Você acha que o Brasil é conhecido por causa do sujeito aí, do descondenado? Não é não. O Brasil é conhecido por causa do Pelé. Eu comprovo isso, eu viajo o mundo inteiro. Viajei o mundo inteiro, agora estou mais sossegado. Pelé. Parou uma guerra, você sabia disso aí? Seleção brasileira, o Santos foi jogar num país, estava em guerra. Por causa do Pelé, houve um acordo entre os líderes e pararam a guerra por causa do Pelé. Estou até arrepiado, o negro. Que história é essa que o negro não pode representar o Brasil? Se os negros representaram muito bem o Brasil até hoje. Você já viu quando eu vou lá fora, como é que é? Você já viu no aeroporto de Portugal? Você tem imagem do aeroporto de Portugal, é tudo branco lá. Quer dizer, a maioria. Você sabe como é que eu fui tratado na Alemanha? O negro foi tratado na Alemanha? Isso aí é Portugal, ó. Portugal. Olha o negro chegando lá, ó. Meu dente não tinha quebrado ainda. Olha lá. A polícia portuguesa lá, ó. Viu? Põe a África, minha amada África. Põe a África que eu amo. I love you, África. Põe a África. Vocês ainda vão perseguir o negro também agora, né? Aí eu pergunto, imagina essas palavras na boca de um Bolsonaro ou de um outro líder. O que Rede Globo, essas televisões iam fazer? O que a tal da verba para patrocínio não faz, né, rapaz? Isso aí é a África. Olha lá. Aonde chega é assim, ó. Tem lá de Orlando? Estados Unidos? Então, imagina essa fala.
Aí vem outro pagão de moralista. Tô saindo do Jornal Nacional, mas eu sempre pautei por isso. Pautou o quê, rapaz? Por que você não mostrou que o sujeito é racista e não quer que apareça imagem de negro lá fora? Por que você não mostrou isso aí? Foi ele que falou com as palavras dele. Tem do aeroporto. Ele não filmou não, né? Então, branco e negro são a mesma coisa, porque a terra come ambos. Agora, o espírito, aí depende da humildade e da fé em Deus. Para onde vai, o negro, ele pode ir para o céu como pode ir para o inferno. E o branco, a mesma coisa. A mesma coisa. Brancos e negros, se recebem Jesus como Senhor e Salvador, vão para o céu. Se não, ambos vão para o inferno. Para os quintos dos infernos. Não tem esse negócio, não. Os quintos dos infernos. Então, falei, meu Deus, esse negócio persegue a gente até hoje. Só que é besteira, esse negócio de racismo, isso não acaba, não. O sujeito acha que é de uma raça. Isso aí exterminou milhões de vidas, porque o Hitler achava que pertencia a uma raça pura e que tinha que eliminar todo mundo que não fosse da raça pura, judeus, negros. E o pior que o sujeito, a origem dele é nordestina, que é um povo discriminado, um povo maltratado, perseguido. Como é que pode? Peraí, ó. Isso é demônio. É demônio, racismo é demônio. Demônio. É preconceito, não, é demônio mesmo. É endemônio. O racista, eu afirmo, todo racista é endemoniado. É endemoniado, instrumento de Satanás. Aí eu pergunto a você, ó racista, invoca o seu Deus, eu vou invocar o meu. O negro aqui vai invocar o Deus dele. Vamos ver quem ele ouve. Vamos ver quem é respondido. Ele me respondeu, inclusive, para te curar do câncer na garganta. Ele me respondeu, inclusive, para te curar. Você sabe disso. E a sua companheira lá. Na hora de pedir oração, você pediu para um negro, descendente de escravo, que sou eu. Quer dizer que o negro não pode representar o Brasil. Essa é a imagem que nós temos lá fora do Pelé. Ninguém te conhece lá não, conhece o Pelé. Mas vamos em frente, já usei tempo demais. Eu não ponho chapéu para esse tipo de gente, não. Eu não tiro o chapéu, aliás, não tiro nem põe. Eu vim até sem chapéu hoje, para não ter que tirar o chapéu, você achar que é para você. Eu não tiro chapéu para você, não pode me perseguir. Se já está perseguindo mesmo, pode continuar perseguindo. Pode continuar. Ô, diretor, tem um clipe aí para dar uma acalmada no ambiente, filha? Sei, filhinha, sei. Mas lá não é todo, na sua terra não é todo mundo assim não, né? Ele é de lá, você sabe, né? Sem dente e ainda por cima, negro. Rapaz, não é brincadeira não, hein? Você não leva a mão não. Eu não sou referência para nada não, mas tem cada negro e negra bonito que você não chega nem nos pés. Você com essa cara de javali chupando manga, não chega nem nos pés. Mas já vamos orar já, tá? Deixa eu mostrar, mostra lá, filha. Esse aqui é o quê? 12:21. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Prolonga-se o tempo e não se cumpre a profecia? É uma expressão, né? Os hebreus estavam numa sequidão danada de bênçãos, de benefícios, por causa da idolatria, por causa da rebeldia. Porque tem muitas coisas em nós que desagradam a Deus.